Rafa. Paz do Senhor a todos, né? Boa noite. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Paz do Senhor, Maiara. Deus abençoe. Deixa eu ver. Paz do Senhor, minha missionária Vanessa. Deus abençoe. Paz do Senhor, Adriana. Que Deus possa continuar te abençoando, meu amor. Irmão Luiz Joaquim Santos, Paz do Senhor, seja bem-vindo, viu? A nossa maratona bíblica, que Deus possa te abençoar grandemente, tá certo? Primeira vez, Deda, que bom, né? Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Depois dessa live aqui, no nosso Face tem algumas lives gravadas, a gente tá numa maratona bíblica, já faz algumas semanas, né? Então a gente tem aí algumas ministrações, alguns temas que o Senhor foi colocando no nosso coração. Se você depois puder acompanhar, né, os outros temas, tá certo? Que tá aí gravado na nossa live. Seja bem-vinda, viu, Dede? É para edificação mesmo das nossas vidas. Estamos aqui aprendendo juntos, né? Todos nós. Ninguém aqui sabe mais que ninguém. Estamos aprendendo. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, tá certo? Porque para aprender, para ensinar, a gente tem que aprender, né? Então eu tenho que estudar. Aí como eu estudo para ensinar, para ao menos aplicar aquele pouquinho que eu conheço, muito pouco, irmãos, de tantas pessoas por aí que têm o conhecimento, né? Para a glória de Deus, tá aí nosso pastor Dorival. É uma responsabilidade grande, viu, pastor? O senhor tá aí. E a gente aqui ministrar, né? Homens de Deus que têm o conhecimento profundo da palavra. Meu pastor, que às vezes está na live também. E a gente fica assim com o coração apreensivo, irmã, só Deus contempla, né? Apertado, porque a responsabilidade é grande. Porém, a palavra de Deus diz que Ele não nos deu, né, espírito de temor, mas nos deu espírito de fortaleza, de força, de ousadia. Então, a gente não pode temer, né? Se Deus bota no coração para fazer algo, a gente tem que encarar aquilo que Deus manda e fazer. Não é fácil, eu vou dizer a vocês, os dias de maratona para mim é uma peleja. É uma peleja. Eu fico numa batalha com o Senhor, até porque eu tenho que ministrar aquilo que é direcionado por Ele, eu tenho que estudar. E não é fácil, mas a gente tem que fazer aquilo que Deus manda. A gente não pode temer, né? Se o Senhor direcionou, faça, viu? Se Deus mandar você fazer algo, faça, porque nesse algo o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Vamos orar. Vamos orar, vamos pedir a presença dele. Pai do Senhor, irmão Vitor Araújo, seja bem-vindo à nossa live Maratona Bíblica, tá certo? Tem muitos irmãos hoje aqui que não estavam conosco antes, glória a Deus, né? Fico feliz, que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá certo? O Jonathan já é guerreiro nosso, né, Jonathan? Para a glória de Deus, tem acompanhado todas as lives, todas as maratonas. Obrigada, viu, Jonathan? Que Deus possa continuar te abençoando grandemente, viu? Que Deus possa continuar te abençoando grandemente. Vamos orar, tá certo? Vamos apresentar nossa vida ao Senhor. Pai, na tua presença, eu quero te render graça nessa noite, Senhor. Eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te engrandecer, ó Pai. Ó Deus, na beleza da tua santidade, na tua soberania, na tua grandeza, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir agora em nome do Senhor Jesus que tu possa ser conosco, ó Pai, com cada um de nós, Pai, com a minha vida, com cada um dos teus filhos que estão aqui nessa live, Senhor Deus, porque querem ouvir a tua voz, porque precisam, Pai, ouvir a tua palavra nesta noite, entendem, Deus, que é a tua palavra que vai ser ministrada, que é o teu Espírito Santo quem vai falar, não sou eu, porque é a tua palavra quem fala nesta noite, é o teu Espírito quem revela a tua palavra aos nossos corações. E eu quero te render graças por essa oportunidade, essa horinha que vamos passar aqui. Ó Deus, continua abençoando teus filhos, continua colocando esse desejo de estar conosco, de assistir às lives, de ouvir a tua voz, de aprender, ó Deus, a tua palavra. É uma maratona bíblica, Senhor. E nós amamos a tua palavra, por isso que estamos nos dispondo a estar aqui ouvindo. E estar aqui também, Senhor Deus, aplicando a palavra. Toma a direção de tudo, Deus, a casa de cada um, a família de cada um, ó Deus.
o coração, a mente, Senhor, a saúde de cada um deles. A tua filha que pede oração pelo seu casamento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu creio na restauração, eu creio na restituição, porque tu és um Deus de família. Família é projeto teu, ó Pai. Visite o esposo da tua serva. Eu não sei o que estará acontecendo, mas não preciso saber, ó Senhor. Mas orando, Senhor Deus, clamando, eu creio, Senhor Deus, no milagre. Eu creio na intervenção divina, eu creio no teu agir, eu creio que o Senhor vai fazer aquilo que ela não pode, eu creio, ó Senhor, que vai haver restauração, restituição, pelo poder que é na tua palavra, o teu nome vai ser glorificado, a tua filha vai dar testemunho de vitória, porque tu és fiel. Eu quero repreender tudo que não provém de ti, na vida dela, na vida do seu esposo, no seu casamento. Eu quero neutralizar agora toda a influência, Senhor, de Satanás, toda obra contrária, Senhor. Eu quero repreender em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado nesta família, Senhor, que caia por terra, Senhor Deus, tudo que não provém de ti nesta família, Senhor, para a tua honra e glória. Fica conosco, abre a porta da palavra, nos dá o discernimento. Espírito Santo, revela aquilo que está por trás da letra, porque muitas vezes estudamos, mas é aqui, na hora da ministração, que tu revelas aquilo que não entendemos ou aquilo que não vimos na tua palavra, porque a tua palavra ela é viva. Senhor, nós estamos aprendendo com o Senhor, é com o teu Espírito que aprendemos nesta noite, Senhor. Espírito Santo, fica conosco, convida o povo, aqueles que estão dispersos, aqueles que porventura agora estão apenas passeando nas redes sociais, vendo algo que não interessa, mas que possam agora entrar nessa live e ouvir a tua voz, para que o teu nome seja glorificado. Toma a direção de tudo, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém? Amém, Marcela. Que bom, meu amor, que você está gostando, né? Que bom. Que eu fico feliz. A irmã Helena também sempre me diz, irmã, eu estou aprendendo muito, irmã. Né? E eu digo a vocês, esse é o motivo da gente ainda estar aqui, tá certo? Porque é por vocês e para vocês, é a obra, né? Isso não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a irmã, né? Com a diaconisa Luciana. Isso é vocês, né? É o Espírito Santo nos direcionando. Amém? Vamos lá, vamos ler Bíblia. Vamos para a palavra. Vamos ganhar tempo aqui na palavra. Deus nos deu um tema aí, né? Reconhecendo a Deus em todos os teus caminhos. Daniel, capítulo número 4. Só que a gente vai meditar em um monte de versículo hoje. Amém? A gente vai meditar, vamos passear pela Bíblia aqui, por Daniel, vamos ver Salmos. Aleluia, vamos ver Abacuque mais uma vez, rapidinho, porque a gente já ministrou, né, em cima de Abacuque. Então, vamos abrir aí Daniel, capítulo número 4. Eu vou ler apenas de imediato o versículo número 26, tá certo? Porém, vamos ler muita Bíblia hoje. Eu estou aqui com a Bíblia toda marcada. Vocês não podem ver, mas se vocês pudessem contemplar a minha Bíblia, ela está toda marcada. Porque Bíblia, irmãs, a gente lê assim, né, irmãos? É lendo, é anotando, é pontuando, né? Aquilo que chama atenção, aquilo que Deus está falando conosco, né? E a minha tá só só a graça de tanta caneta que tem nela. Mas é para a glória de Deus. Bíblia é isso mesmo. E eu tô com 3 Bíblias abertas aqui. Eu tô com a versão King James, é a que eu vou ler agora. Eu tô com a versão NVI e tô com a revista atualizada ali, né? Aberta também. Então vamos lá. Daniel, capítulo número 4. Louvado seja Deus. Primeiro versículo, a gente vai ler o versículo número 26, que é o versículo chave. Mas eu coloquei aí Daniel 4, porque a gente vai ler praticamente todo o capítulo. E vamos ler alguns versículos do capítulo 3. Diz assim, Daniel 4, 26. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será restituído quando reconheceres que os céus dominam. Eita, meu Deus, os céus reinam. Podia ser o nosso título também, eu fiquei na dúvida. Eu disse, Senhor, eu coloco que título? Eu boto no céu, o que tem, os céus reinam, reconhecendo ao Senhor em todos os nossos caminhos. Aí eu coloquei esse aí para que a gente possa ter uma mente aberta
nessa noite para que Deus quer de nós, como povo de Deus, como igreja e como humanidade mesmo, como o ser humano. O homem precisa reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, é necessário. E eu não sei se os irmãos já perceberam de quem estamos falando. Para quem lê Bíblia, quem conhece Bíblia, já pode ter uma ideia de quem estamos falando, né? Para quem foi enviada essa mensagem, essa sentença, que é uma sentença, irmãos, foi dada a quem? Tá aqui, vou ler de novo, 26. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com raízes significa que o teu reino te será restituído quando reconheceres que os céus reinam. Que coisa linda, né? Que coisa gloriosa. Reconhecer, irmãos, que quem reina é o Senhor. Aleluia. Temos governantes na terra. Temos reis na terra. Amém? Temos liderança, né? Temos hierarquia de liderança na terra, porém, quem reina é os céus. Quando o versículo fala aqui que os céus reinam, está falando de Deus, que Deus governa, Deus reina, Deus comanda, Deus controla, Deus estabelece, Deus designa e faz aquilo a qual Ele estabeleceu para ser feito. Ninguém e nada pode mudar aquilo que Deus estabeleceu para fazer nessa terra, né? Todo o globo terra, todo o universo está tão somente debaixo desse governo, irmãos, né? O sol, a lua, as estrelas está debaixo desse governo de Deus. Isso é lindo, né? Eu já começo a me alegrar. Eu gosto de estar aqui com vocês, irmãos, porque eu me alegro muito. E quando eu começo a ler e a falar da palavra, meu coração se alegra muito. Então, nessa noite a gente já começa a entender que a gente precisa ter essa compreensão de que quem reina, quem governa, né, é o Senhor. E aí de quem estamos falando, né? Se você conhece o livro de Daniel, se você conhece o capítulo 4 de Daniel, se você conhece também o capítulo número 3, porque é uma sequência, você vai entender que estamos falando nessa noite dele. Eu ultimamente tenho falado muito da Babilônia, né, irmãos? Tenho falado muito da Babilônia. A gente ministrou no Salmo 137 sábado, que o povo estava cativo lá na Babilônia, né? Mas isso é direção de Deus, viu? O Senhor vai nos direcionando. Então estamos falando dele, do rei Nabucodonosor, estamos falando da Babilônia, né? Da Babilônia. Eu quero ler, irmãos, com vocês nessa noite. A gente já ministrou em cima de Abacuque, mas eu quero ler, porque isso aqui em Daniel, o capítulo de número 4, é o cumprimento da profecia dada lá em Abacuque, capítulo 1, versículo de número 11. Que coisa linda, né? Como eu falei sábado, como a palavra do Senhor ela está ligada, né? Por isso que a gente tem que ler Bíblia, irmãos, em tudo, né? De Gênesis e Apocalipse. Em todo o seu contexto. A gente não pode pegar versículo e isolar. A gente tem que ler Bíblia mesmo, ler tudo. Para poder entender a história, para poder entender as profecias, para poder entender aquilo que Deus revela através da sua palavra. Né? O que é que está acontecendo naquele texto que a gente está lendo naquele momento. A gente vai ler Daniel 4, mas a profecia aqui de Daniel 4 é um cumprimento de Abacuque 1, 11. Porque a gente estudou sobre Abacuque, né? Os irmãos que estão na maratona, aleluia, sabem que a gente estudou sobre Abacuque. E que, louvado seja o nome do Senhor, Deus disse a Abacuque que ia levantar o povo caldeu, né? Uma nação que era ímpia, injusta, um povo ruim, para usar como vara de correção para o povo judeu. E Abacuque se indignou quando entendeu que Deus faria isso, e ele questiona, ele diz, mas como é que o Senhor vai usar um povo mais injusto, né? Um povo que é mais injusto do que o teu povo, para corrigir a nação de Judá. E quando Deus começa a falar com Abacuque, porque Abacuque está cheio de questionamento, a gente viu isso, né? Numa live aí anterior, não lembro qual foi a semana, já faz algumas semanas aí, mas quem está comigo desde o começo sabe.
que quando a gente começa a ler Abacuque e vem a resposta do Senhor e Deus começa a dizer a ele que vai usar essa nação, né, cruel, uma nação soberba, uma nação que não se rende a nada nem a ninguém, né, que ataca outras nações, né, que toma outros povos, outras terras, que vai usar essa nação para também punir a Judá, para também punir a Jerusalém. Só que no versículo de número, a partir do versículo de número 10, eu quero ler, o Senhor começa a dizer o perfil desse povo, né? Ele começa a falar antes, ele começa a falar aqui, acho que a partir do versículo de número, acho que 6 ou 7, 6, ele começa falando assim, ó, Abacuque 1,6, viu, irmãos? É a maratona bíblica, tenham paciência que estude, a gente vai entrar nos versículos, é para aprendizado mesmo, tá certo? Então começa assim, Abacuque 1,6, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e terrível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm de galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Aí o versículo número 10 fala assim, menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Aí o versículo número 11, depois passam como vento e prosseguem. Que, irmão, isso aqui é profundo, viu? Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Meu Deus. Deus está dizendo aqui a Abacuque que essa nação é realmente um povo ruim, um povo injusto, um povo que se apodera daquilo que não é seu, né? Que toma outras nações, outros povos, que tomam para si moradas que não são sua, que é um povo que tem, né, que tem seus cavalos velozes como os leopardos, que os lobos no crepúsculo, sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, porque é uma nação forte e poderosa, louvado seja Deus, que eles estão cheios de violência, pronto para a violência. É um povo que é violento. E quando a gente vai estudar sobre a história de Jerusalém, como foi aquela invasão, como eles agiram com violência, né? Mataram muitos judeus ali à espada. E era um povo violento, porém Deus diz algo aqui e isso é tremendo. Quando o Senhor fala aqui no versículo 11, eles são tudo isso. Porém, eles passam como o vento e prosseguem. Por quê? Porque são homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. Eles têm realmente esse poderio, eles têm essa força, eles têm... são injustos, porém eles vão passar. Eles não vão permanecer, né? Não, o reino babilônico uma hora iria cair e caiu. Por quê? Porque eles não reconhecem a Deus. O Deus deles são eles mesmos, é a força do braço deles, é o poderio que eles têm, é o Senhor deles, fora os deuses pagãos que eles tinham. Mas aqui Deus está falando da soberba. E o Senhor está dizendo, eles vão passar como vento e vão prosseguir, né? Vão passar, vão prosseguir. Por quê? Porque são carregados de culpa. Homens carregados de culpa, porque tem por Deus a sua própria força. Então, Abacuque aqui, ele está recebendo uma profecia, né? Ele está recebendo algo da parte do Senhor, uma resposta. Deus realmente se utiliza da nação dos caldeus, do povo caldeu, né? No comando de Nabucodonosor para destruir a Jerusalém. E aqui está o cumprimento
dessa profecia de Nabucodonosor, de Abacuque. Aqui no livro de Daniel, a gente vai ver que agora a nação está já no cativeiro babilônico, né? Nabucodonosor já invadiu a Jerusalém, já trouxe uma leva de cativos, porque como eu falei, Jerusalém ela foi invadida 3 vezes, foram 3 levas que foram trazidas à Babilônia. E aqui agora está o povo cativo, mas a gente não vai falar do cativeiro, né? A gente falou sobre o cativeiro no Salmo 137, sábado passado. A gente vai falar desse rei. Quem era Nabucodonosor, tá certo? Quem era? Por que a gente precisa entender hoje que é necessário reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos? Amém? Que é necessário a gente reconhecer que os céus reinam. Que pode ter, irmãos, reino forte, poderoso nessa terra. Pode ter povo forte, governo forte, né? Mas quem reina de fato é o Senhor. E quem foi Nabucodonosor? Vamos falar dele um pouquinho. Vamos aprender um pouquinho sobre ele nessa noite, que vocês tenham paciência, tá certo? Vamos aprender dele. Quem foi Nabucodonosor? Nabucodonosor é Nebo, né? O seu nome significa Nebo, defensor dos limites. 605 anos antes de Cristo, tomou posse do trono babilônico. Veja, eu quero que você comece a notar os pontos. Tomou posse do trono babilônico. Conquistou muitos povos, como o próprio Deus revela a Abacuque, né, que ele tomava muitos povos, tomava moradias que não era dele para si. Então ele conquistou muitos povos, construiu o grande muro da Babilônia, edificou um palácio para ele, né? Edificou algo para ele, para seu benefício, para seu conforto, um palácio para ele. Construiu, segundo alguns historiadores, os jardins suspensos da Babilônia. Ele constrói os jardins suspensos da Babilônia. Edificou o cais no Golfo Pérsico. Construiu muitos templos pagãos. A gente começa a observar que Nabucodonosor, ele foi influente em várias áreas. Ele foi influente na religião, né? Porque ele construiu muitos templos pagãos. Ele foi influente na religião. Eu estou falando de religião aqui, tá certo? Não é de cristianismo não, só, né? Religião. Ele construiu muitos templos pagãos. Ele foi influente na religião. Ele edificou o cais no Golfo Pérsico, quer dizer, ele foi influência para outros povos, amém, irmãos? Para outros povos, para outras nações, ele foi influência. Ele construiu para si, edificou para si um palácio, né? Ele foi influência para a sua família, né? Para a sua casa, ele trouxe conforto, benefício para os seus. Amém? Ele construiu os jardins suspensos da Babilônia, que é conhecida aí como uma das 7 maravilhas do mundo. Alguns historiadores dizem que foi ele quem construiu, diz que ele construiu esse jardim suspenso para que a sua esposa, né, no seu palácio, quando abrisse as janelas, tivesse aquela visão ali daquele jardim, aquela visão campestre. Então ele construiu esse jardim suspenso. Então a gente vê que ele era um homem de muita influência, era realmente um rei muito poderoso, né? Era um rei que alcançou conhecimento, né? Em várias áreas, em várias partes do mundo antigo. A Babilônia, irmãos, era uma potente, né? Era uma potência mundial no mundo antigo. Tanto é que a Bíblia diz que ela lá em Apocalipse, que é a mãe das prostituições. Por quê? Porque as nações pagãs bebiam da Babilônia. Quando eu falo bebiam, aprendiam com a Babilônia os seus erros, a sua idolatria, o seu paganismo, pela influência que ela tinha em outras nações. Então, a gente já começa a observar que realmente Nabucodonosor, ele era um rei influente, era um rei que tinha um poderio muito grande, era um rei que tinha uma força muito grande, uma influência muito grande. E o Senhor, Deus, decide usar esse rei e essa nação para trazer juízo sobre Jerusalém, para trazer justiça sobre Jerusalém.
Só que quando a gente vai olhar para Daniel, quando a gente vai ver aqui no livro de Daniel, quando a gente fala em Daniel e fala em Nabucodonosor, o que vem na nossa mente de cara assim, né? Para quem conhece a Bíblia, para quem lê Bíblia, para quem ouve pregação, quando se fala em Nabucodonosor, o que vem de cara assim na nossa mente, o que vem de fato assim, que a gente lembra é da história da fornalha, porque é o primeiro fato ocorrido aqui, né, no livro de Daniel, né, que vai haver aqui diante de Nabucodonosor uma manifestação do poder de Deus, de um milagre aqui na Babilônia, aonde Nabucodonosor pode contemplar, ele pode ver um Deus que também é poderoso, um Deus que tem com certeza todo o poder e autoridade, que age, né, que livra os seus servos, mesmo dentro da Babilônia. Porque a Bíblia vem dizer, a partir do capítulo número 3, que Nabucodonosor, pela sua soberba, arrogância, né? Porque o próprio Senhor disse a Abacuque, eles têm por Deus a sua força, né? Eles não reconhecem ao Senhor Todo-Poderoso, ao Deus único, ao Deus onipotente, ao Deus de todo poder. Eles não reconhecem. Eles têm por Deus a sua força. E quando a gente vai ver aqui no capítulo 3 do livro de Daniel, a gente vai ver que Nabucodonosor, ele decide construir uma imagem. Esse texto é muito conhecido nosso. É um texto muito pregado. Ele decide construir uma imagem de ouro. Irmãos, e preste atenção. A Bíblia vem dizer... Deixa eu abrir aqui uma outra versão, porque eu acho que ela esclarece mais. Ela esclarece mais aquilo que eu quero mostrar para vocês nessa noite. Deixa eu abrir aqui. A versão NVI. Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu voltar aqui para Daniel, que eu estava ali em Abacuque. Vamos lá, irmãos, preste atenção. Capítulo 3 diz assim, ó. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura. Veja, a ostentação daquela imagem, 27 metros de altura e 70 centímetros de largura. E a ergueu, louvado seja Deus, na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, meu Deus, veja tão grande a influência do rei Nabucodonosor. Tão grande a sua influência. E todas as autoridades das províncias se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Ele convoca todo esse povo para adorar uma imagem que ele decidiu erguer. Né? Ele decide erguer. E o versículo 4 fala assim: então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, irmãos, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, de pífaro e cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha de chamas ardentes. E a gente conhece a história. A gente sabe que diante desse fato, dessa narrativa, dessa ordem vinda do rei Nabucodonosor, aonde ele reúne, irmãos, tanta gente, né, com a sua influência, né, governantes, prefeitos, conselheiros, magistrados, juízes. Ele reúne muita autoridade, se coloca acima de todo esse povo e dá uma ordem, estabelece uma ordem que quando tocar o som, né, da trombeta, o som da flauta, que todos têm que se prostrar. Tem que se manter prostrado diante dessa imagem. Todos estavam de pé e ao som ali teriam que se dobrar, né? Em reverência, em consagração, em adoração àquela imagem.
E a gente sabe que no meio dessa multidão tinham 3 jovens que não se dobraram. Eu vou adiantar. Eles não se dobraram, eles não se encurvaram diante daquela imagem. A Bíblia vem dizer que chegaram a Nabucodonosor e disseram que esses jovens judeus da nação de Judá, eles estavam ali, porém eles não obedeceram à ordem do rei, eles não se prostraram. Se você continuar lendo o texto, eu não vou me deter a ele, porque eu quero entrar no capítulo 4 para falar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Depois você vai ler aí, quando terminar a maratona, né, a live. Quando o rei fica sabendo, a palavra diz que o rei manda chamar esses 3 jovens e comunica a eles o seguinte: olha, eu estou sabendo que vocês não me obedeceram, vocês não se colocaram, né, diante da minha ordem, daquilo que eu estabeleci, não se dobraram diante da imagem. Eu vou dar uma segunda chance, é isso que o rei vai dizer. Se você continuar lendo o texto, você vai ver. Eu vou dar uma segunda chance, eu vou dar uma segunda oportunidade para que vocês, eu vou mandar tocar de novo. Veja, irmãos, eu vou mandar tocar de novo. Vou dar mais uma oportunidade para que vocês se arrependam. Aleluia! Para que vocês se arrependam e façam aquilo que eu estou mandando. Porque quando vocês ouvirem o som, vocês têm que se prostrar diante da imagem. Se assim vocês não fizerem, se assim não acontecer, eu lançarei vocês na fornalha de fogo ardente. Oh, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite que já está aqui comigo nessa live. Talvez alguém está te afrontando. Aleluia! Alguém já se colocou diante de você para requerer de você aquilo que você disse que não vai fazer, porque você sabe que se aquilo que você está dizendo que não vai fazer for feito, você afrontaria o seu Senhor, o seu Deus, você entristeceria o coração do teu Deus, você está colocando em uma posição de fidelidade diante do Senhor, porém alguém não entende, alguém não reconhece Deus na tua vida e está te afrontando, está requerendo que você faça algo que você não quer, porque eu não vou dizer aqui que não é porque você não possa, é porque você não quer, porque os jovens, se quisessem, teriam se prostrado, teriam se dobrado diante daquela estátua. Eles não entendiam, nós não podemos, eles diziam, nós não queremos. É diferente, é não querer, não aceitar a afronta, é não aceitar, aleluia, a artimanha de Satanás, o prato do diabo, e dizer assim, olha, eu não quero, eu não vou fazer porque eu não quero, porque eu entendo que eu não devo e também não quero. Só que alguém não entende e está afrontando e está dizendo assim para você, mas se assim você não fizer, a consequência será essa. Oh, aleluia! Eu já quero começar a te dizer nessa noite, aquieta o teu coração diante da afronta, porque tem um que reina, tem um que está sobre o trono dos céus, assentado como governante. Oh, aleluia! Como aquele que comanda tudo e todas as coisas está ouvindo a afronta. Oh, aleluia, está ouvindo a afronta, porque Nabucodonosor disse, olha, eu vou dar mais uma oportunidade a vocês, aleluia, eu vou dar mais uma chance a vocês, eu vou permitir que vocês tenham aí, né, um momento para se arrependerem por ter desobedecido a minha ordem. Eu vou mandar tocar de novo o som aqui da buzina, quando vocês ouvirem novamente, agora vocês façam aquilo que eu mandei. Oh, aleluia! Façam aquilo que eu mandei. Louvado seja Deus. E veja, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O que é que esses jovens, eles respondem a Nabucodonosor? Versículo 16 do capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos, preste atenção, diante de ti, se formos atirados na fornalha em chamas,
o Deus a quem prestamos culto e só tão somente a Ele, aleluia, pode livrar-nos. E Ele nos livrará, eles falam com muita convicção, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, porém, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Aleluia! Eles disseram, olha, nós não vamos nos defender diante de ti, não. Olha, Deus está colocando isso no meu coração. Diante da afronta, se cale. Aleluia, diante da afronta, muitas vezes é melhor calar-se. Não concordar com aquilo que está sendo dito, porém não rebate, porque tem um que está se levantando. Tem um que está como rei supremo, aleluia, como autoridade maior, que está ouvindo a afronta e é juiz também, e vai se levantar para julgar essa situação e para colocar a defesa sobre a tua vida. Porque ele disse, olha, nós não vamos nos defender diante de ti, não. Nós não vamos nos defender. Porém, só prestamos culto a um Deus, e é o Deus que nós conhecemos, é o Deus que nós servimos. Se Ele quiser nos livrar, e nós acreditamos que assim Ele fará, porém, se Ele não nos livrar também, aos teus deuses nós não prestaremos culto. Porque essa imagem que Nabucodonosor, né, ele levanta, é uma imagem, irmãos, louvado seja o nome, que é chamada de Bel, que inclusive é é o nome que ele colocou em Daniel, Beltesazar. Bel é o meu Deus, né? Que é o título dado ao deus Marduk da Babilônia, a um deus pagão. E os jovens disseram assim, olha, a gente não vai se prostrar dentro dessa imagem não, porém a gente não vai se defender não. Vamos ficar aqui na mesma posição. Pode mandar tocar buzina aí, porque vai ter som de buzina e permaneceremos de pé. Se nosso Deus, que acreditamos que Ele vai nos livrar, que Ele vai assim fazer, Ele nos livrar, porém se Ele não livrar, a gente também não vai se dobrar diante desse teu Deus não. E, irmãos, a gente conhece a história, a gente sabe que o que aconteceu foi que ele mandou tocar novamente a buzina. Os jovens, como disseram, não vamos nos defender, nem vamos nos prostrar, vamos ficar aqui calados, na posição a qual estamos, porque nós entendemos, aleluia, que tem um que é superior a esse Deus Bel que tu está edificando, está levantando neste dia, que é superior ao teu reino, ao teu governo, e ele sim se levantará ao nosso favor. Aleluia! E foi isso que aconteceu. Os jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero agora entrar no capítulo 3, versículo número 29, para a gente adiantar, porque daqui a pouco você vai entender tudo isso que eu estou falando aqui e por que o nosso tema. Porque devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, né? Jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente, porém a gente conhece a história e sabe que Deus livra os seus servos. Deus livra os seus servos. A Bíblia vem dizer que dentro da fornalha, aleluia, foi lançado 4 homens. Oh, aleluia. Quando o rei vai ver, quando o rei vai lá olhar, ele vê que não tem apenas 3. Foi lançado 3 homens. Quando o rei vai olhar, ele vê que não tem apenas 3, mas tem 4 homens. E ele diz que um é semelhante ao filho do homem. Aleluia. Ele vê um ali diferente. Ele observa também que aqueles que ele lançou na fornalha estavam perfeitos. A Bíblia vem dizer que esses homens foram lançados com suas roupas. Está aqui versículo 21 do capítulo 3. Em seguida, os 3 homens trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, aleluia, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente, porque o rei mandou aquecer 3 vezes mais a fornalha, mais quente do que já era, deixado com muitas roupas, para que o fogo consumisse logo aqueles homens, aqueles jovens. Mas a palavra diz que em seguida, né, depois da ordem, porque a ordem do rei era tão urgente, a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha do incinerador, irmãos.
Mas a Bíblia vem dizer que eles caíram amarrados, no versículo 23, capítulo 3, eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chamas, mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, versículo 24, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então, vede isto, há 4 homens desamarrados, que coisa linda, desamarrados lá dentro e nada sofrem, então estão ilesos, e o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Glória a Deus. E a Bíblia vem dizer que diante desse fato que aconteceu, Nabucodonosor, e agora a gente vai entrar onde Deus quer falar conosco de fato nessa noite. E eu quero que você preste atenção. Diante desse fato que aconteceu, Nabucodonosor, ele vem falar algo. E é dentro desse algo que nós vamos tratar agora. Se você quiser anotar, você anote. Nabucodonosor, ele abre a boca agora para falar algo. E é dentro desse algo que a gente vai entrar agora, que Deus vai trabalhar em nós, que Deus vai tratar conosco agora. Fica aí, não sai, vai anotando. É maratona bíblica, é estudo, é leitura, tem que ter tempo, tá certo? Tem que prestar atenção. Louvado seja Deus. A palavra diz aqui, o versículo 27. Louvado seja Deus. E os sátrapas e os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram, presta atenção, todas as autoridades se reuniram, observam e comprovam que as chamas não tiveram poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Presta atenção aqui, irmãos. Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro algum de fogo neles. Veja, todo aquele povo que Nabucodonosor havia reunido. Eu quero que você entenda uma coisa nesta noite. Nabucodonosor levanta uma imagem para a sua própria glória, para edificar, né? Ele edifica uma imagem para a sua própria glória, para o seu louvor, para o seu Deus. Aquele que ele reconhece como Deus, o Deus Bel, que é o título do Deus Marduk, o Deus pagão da Babilônia. Ele edifica, ele quer consagrar aquela estátua ao seu Deus, e ele reúne muitas autoridades ali. Presta atenção, vamos entrar agora, aleluia, vamos entrar agora, aleluia, na palavra, naquilo que Deus realmente quer falar conosco nessa noite. Né? Vamos fazer agora o acompanhamento, vamos fazer agora a leitura, né? na sequencial, na nossa mente, entender a interpretação daquilo que está sendo dito nessa noite. Ele pega e edifica essa estátua, reúne um monte, eu quero que você acompanhe, reúne um monte de autoridades, juízes, prefeitos, sátrapas, governadores, né? Um monte de autoridades, eles se reúnem tudinho, bota tudinho ali. Ele libera uma ordem, ele é poderoso, ele é um rei influente, ele é uma potência mundial, a Babilônia é uma potência mundial, ele é um rei influente, ele influenciou muitos povos, muitas nações, né? Ele edificou muitas coisas, então ele é um rei que tem um poderio muito grande. Ele agora está diante de algo que ele quer fazer, ele quer edificar, ele edificou aquela estátua, ele quer consagrar, ele quer consagrar aquela estátua para o seu Deus, para a sua glória. Reúne um monte de autoridades, só que diante daquele povo, daquela multidão, tinha 3 jovens, aleluia, que disseram assim: nós não vamos nos prostrar, que desafiaram a autoridade de Nabucodonosor, dizendo assim: olha, nós não vamos nos submeter à tua autoridade, porque reconhecemos um que é maior que ti, um que tem muito mais autoridade, um que governa acima do teu governo. Não vamos nos submeter à tua autoridade. Ele, para não ficar por baixo, né, faz um discurso agora e diz que se esses jovens não obedecerem, porque ele já tinha dito que quem não obedecesse essa ordem seria colocado na fornalha de chama, né, de fogo ardente.
Ele pega, já avisou logo, quem não se prostrar vai para a fornalha. Os jovens não temem a fornalha, entendendo que se não fizessem aquilo que ele mandasse, iriam para a fornalha. Os jovens não temem a fornalha, permanecem de pé diante da estátua. Ele chama os jovens até ele, dá uma oportunidade. Olha, eu vou dar uma oportunidade a vocês, para que eu não faça aquilo que eu disse que faria. Vocês se dobrem e se prostem. Eu vou dar mais uma chance. Se assim fizerem, vocês estão livres da sentença. Estão livres. Porém, se não fizerem, vão receber a sentença. Os jovens dizem, olha, nós não vamos nos defender diante de ti. Faz como tu quiseres. E se o nosso Deus, que nós acreditamos que ele vai nos livrar, amém. Também, se ele não nos livrar, a ti nós não vamos nos dobrar. À tua vontade, ao teu senhorio nós não vamos nos dobrar, porque não procede de Deus. Não era aquilo que Deus queria, não era aquilo que Deus estabelecia. Não estava em conformidade com a vontade de Deus. Era para a soberba do coração do rei Nabucodonosor. Aleluia. Aí o Senhor está ministrando algo no meu coração, eu vou abrir um parênteses. Você tem se submetido a algo que alguém quer que você faça, tão somente para a honra e para a glória, para o louvor do nome dessa pessoa? Irmãos, em nome de Jesus, você tem aceito afrontas, se submetido a elas por causa do orgulho e da soberba de alguém? E aí, irmãos? Porque a gente tem que entender. Eu não estou falando aqui para ninguém estar afrontando ninguém, não. Mas a gente tem que entender que quem serve a Deus faz e obedece a Deus. Diante da afronta de alguém, a gente se cala. A gente não afronta, não. A gente não se defende, não. Porém, a gente fica na posição a qual Deus nos chamou. E fica calado, porque aquele que é juiz também, aquele que é o rei maior, aquele que é o rei eterno, aquele que governa acima de todos os governantes da terra, ele fará justiça. Aleluia, ele fará justiça. Aí agora, os jovens foram lançados na fornalha. A Bíblia vem dizer que o Senhor interveio, passeou com eles, que coisa linda, dentro da fornalha. Passeia com aqueles 3 jovens dentro da fornalha. Nabucodonosor fica abismado com aquilo que ele vê. Entenda, ele presencia o milagre, preste atenção. Ele vê a ação do Deus Todo-Poderoso. Ele vê o milagre do Deus fiel. Ele olha para dentro da fornalha. Ele fica surpreso, ele fica perplexo, ele fica abismado. Ele chama os sátrapas agora, diz, olha, nós não lançamos 3. E amarrados dentro da fornalha, aleluia, por que eu enxergo 4 passeando desamarrados dentro da fornalha? Por que eu vejo 4 se lançamos 3 amarrados? E os 4 passeiam. E a palavra diz que quando eles tiram aqueles jovens de lá, preste atenção que eu li. Irmãos, eu vou repetir, o 27. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, todos reunidos ali, observam e comprovam que as chamas não tiveram poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados, não havia nem cheiro de fogo. Irmão, então diante dessa situação, eu quero que você entenda que Nabucodonosor entrou em uma saia justa. Lembre-se que ele estava diante de autoridades, colocando-se como soberano, colocando a sua autoridade, impondo a sua vontade, a sua soberba ali, e dizendo, tem que ser feito assim, porque eu quero assim, e quem não me obedecer, isso ele fala para todas as autoridades que estão ali. Quem não me obedecer vai ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E todas as autoridades que estão ali obedecem, mas 3 jovens judeus dizem não. Aí ele está numa saia justa. A gente vai entrar no texto, que aquilo que Deus falou no meu coração é tremendo. Vai segurando aí, não foge não.
Não foge não, eu sei que demora, mas é assim mesmo. Para quem gosta de Bíblia é isso. Para quem gosta de leitura, de aplicação de palavra é tempo. Então fica aí. Amém? Irmãos, aí ele faz aqui. A partir do versículo 28 a gente vai entrar onde Deus falou comigo. Então Nabucodonosor exclamou. Lembre-se que Nabucodonosor está numa saia justa, viu? Lembre-se que ele está numa saia justa. É como se ele tivesse sido agora envergonhado. Né? Ele foi envergonhado diante de toda a autoridade, diante de todo o povo, né? Foi envergonhado. Os 3 jovens foram justificados e Nabucodonosor foi envergonhado. E agora vai exclamar aqui, vai proclamar algo que eu quero que a gente entenda isso aqui, mas isso é tremendo. A partir do versículo número 28. Então Nabucodonosor exclamou: vê só, irmão, vê só, irmão, vê só. Meu Deus. Deus conhece o nosso coração, viu? Cuidado, viu? Cuidado com o que você fala. Cuidado, Deus conhece. Lá no profundo. Lá no íntimo. Nabucodonosor exclama: bendito seja o Deus. Veja, presta atenção aí. Anote, vá grifando aí o que é que ele vai dizer. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei. Ele entende, desafiando a minha ordem, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e ao prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus. Diante deste acontecimento, irmãos, prestem atenção. Eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja sumariamente esquartejado. Vê agora. E sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe outra divindade. Não existe outro Deus que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim o rei promoveu a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os fez prosperar na província da Babilônia. Ai, meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia de Deus. Nabucodonosor, diante da saia justa que estava agora, diante daquilo que havia acontecido, do milagre que ele presenciou. Oh, aleluia! Louvado seja Deus, porque ele estava diante de autoridades que ele mesmo levantou ali e trouxe para poder edificar diante deles aquela estátua. Ele foi envergonhado, Deus colocou-se acima dele. Aleluia! Deus justificou os seus servos. Ele vê o milagre, irmãos. As autoridades que estavam ali comprovaram, a Bíblia é clara. Eles reunidos observaram e comprovaram a ação de um Deus poderoso ali na vida daqueles jovens. Não tinha como negar o que havia ocorrido. Aí, diante do fato, Nabucodonosor vem dizer, vem exclamar, vem fazer agora um outro discurso violento, porque ele era violento, ele era soberbo, ele era altivo. O primeiro discurso foi: vou edificar uma estátua para o meu Deus Bel. Vou colocar em praça pública. Vou reunir todas as autoridades das nações, todos os povos. Vou trazer para ver a minha grandeza. Aleluia, aleluia. Vou consagrar a minha estátua, o meu Deus aqui, e vou requerer que todos se prostrem diante dele. Veja como ele é soberbo. Veja como ele é altivo. Aleluia. Veja como o coração de Nabucodonosor é obstinado para ele, para a sua glória e para o seu louvor. Aleluia. Todas as autoridades se dobram, porque reconhecem a sua influência e o seu poderio. Mas 3 jovens permanecem de pé e Deus os justifica.
Aí agora ele vem fazer um discurso que parece convincente. Mas deixa eu dizer algo para você nesta noite. A Deus ninguém engana. Não adianta discurso bonito, reclamação e andaréia sóbria. Não adianta querer elogiar a Deus da boca para fora, reclamação e andaréia sóbria, para fazer média com ninguém. Porque Deus, Ele conhece o oculto, Ele conhece o profundo, Ele sabe o que está no coração do homem. Reclamação e declamação sobre. E tem muita gente discursando, falando de Deus, falando até bonito, pregando até a palavra, reclamação e declamação sobre. Mas como diz a própria Bíblia, o seu coração é trapo de imundícia. Reclamação e declamação e andaréia sobre. Recantaramação e andaraia. Reclamação e andaréia sobre. E Deus está só contemplando. E Deus está só olhando. Porque tem gente que pensa que engana com discurso bonito. Tem gente que pensa que com palavra bonita, com a boa oratória, reclamação e andaréia sobre, pode enganar os ouvintes. Pode enganar quem está ouvindo. Mas a Deus não engana. Aleluia. A Deus não engana não. A palavra é dura, mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração e é ela que eu vou pregar. E eu estou debaixo dela. Viu? Da mesma sentença, da mesma justiça também. Aleluia. A Deus ninguém engana não, irmãos. Aí está ele dizendo agora aqui, e violento. Dizendo agora, olhe. Nós vimos o que acontecemos aqui. Nós vimos, nas minhas palavras, né? Mas a Bíblia está falando isso. Nós vimos como, né, esses jovens, pela confiança do Deus deles, se livraram da fornalha. Como o Deus deles trouxe livramento, agiu de forma sobrenatural. Porque eles não quiseram se dobrar, se prostrar diante da minha imagem. Me desafiaram. Disseram, não vamos nos dobrar. E nós vimos como o Deus deles os livrou. Então, diante dos fatos, do acontecimento, eu quero exclamar algo. Eu quero dizer que a partir de agora, irmão, vê mesmo, irmão, vê mesmo. Porque estava numa saia justa, porque não assumiu aqui, diante de todos os povos de fato, com um coração sincero, quem era o Deus Todo-Poderoso, mas porque estava numa saia justa. Preferiu agora recuar, preferiu não desafiar mais uma vez a Deus, preferiu se calar diante de toda a comunidade, diante de todos os povos, diante de todas as nações ali, diante de todas as autoridades, quis fazer média com Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus não faz média com ninguém, nem ninguém faz média com ele não. Chega uma hora que a conta chega. Chegou a hora, irmão, que a conta chega para você e eu pagar. E chegou na vida de Nabucodonosor, a gente vai ver. Não se engane quando você lê esse texto e achar que aqui Nabucodonosor se converteu, não. Eita, o rei se converteu. Vou mostrar a você que ele não se converteu. Eita, o rei agora virou crente. O rei agora é novo convertido. Oh, aleluia! Ai, irmão, essa palavra estava dentro do meu coração. Tem tanta gente querendo enganar a Deus. Tá dizendo até que é crente. Aleluia. Tá dizendo até que serve a Deus. Aleluia. Arecamaçuia Andaré até confessou diante dos homens. Mas o coração não mudou. Mas vai mudar. Vai mudar porque Deus sabe trabalhar. Deus vai entrar, vai reclamação e declamanaia, aonde ninguém pode entrar. Deus vai tratar no íntimo, porque Deus, Ele é Deus. Recantar a maçã e andará sobre. Aí ele vem com seu discurso mais uma vez violento, né? Oprimindo agora mais uma vez o povo e dizendo, quem proferir alguma censura, vê mesmo, irmão, vê mesmo. A gente vai ver aqui adiante o que é que acontece, irmão. Pra você entender o que eu tô falando, daqui a pouco você vai ver, né? Quem proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, olhe, contra o Deus de Sadraque, presta atenção, não é dele não, o Deus dele é Bel, Marduk,
pagão, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho. Veja, querendo fazer a justiça que Deus nem queria, né? Porque Deus, quando vai tratar com ele, irmão, Deus vem com graça e com misericórdia. A gente vai ver. O nosso Deus, ele é graça e misericórdia. O homem é violento. Davi diz isso. Quando Davi vai receber a sentença, lá no livro, acho que é 1 Samuel, não lembro agora o capítulo, irmãos, nem o versículo, me perdoe, depois eu posso trazer para vocês. Ele vai fazer um censo e Deus não concorda com aquilo que ele vai fazer, porque Davi vai fazer aquele censo para a sua própria glória. Ele quer se glorificar ali, contando o povo. E Deus o censura, o repreende. E Deus manda o profeta dizer a ele que vai trazer sentença sobre ele. E Deus fala assim: Davi, eu vou te dar 3 sentenças, tu escolhe. Porque Deus é misericórdia, irmão. Tu escolhe. Depois eu vejo o texto e passo para vocês. Eu prometo depois ministrar nessa palavra. Agora eu não lembro, eu não marquei. Está vindo na minha mente agora, está vindo no meu coração agora. Não está marcado. Senão eu apresentava, tá certo? E eu não lembro, é muita coisa, né, irmão? Para gente lembrar tudo. E Deus disse: Senhora Davi, eu vou te dar 3 sentenças. Tu escolhe uma. E uma das sentenças era Davi cair na mão de Deus. 2 na mão dos homens e 1 na mão de Deus. E Davi diz: eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Porque na mão de Deus eu vou alcançar misericórdia. Em nome de Jesus, cuidado. Abre a mente nessa noite, dentro dessa palavra. É melhor cair na mão de Deus, porque o homem não tem pena de ninguém não. Vê o que Nabucodonosor vai dizer aqui. Quem blasfemar, quem proferir blasfema, censura, né, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja sumariamente esquartejado. A palavra é essa mesmo. Esquartejado. A sua casa seja transformada em um monte de entulho. Queimado, por quanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. Ele traz agora quer que o povo se converta, mas ele não se converteu não. Eu vou mostrar a você que não. Ele não é o mais novo crente da comunidade judaica, não. Ele não é não. Ele não é um novo convertido, não, aqui não. Ele vê o milagre, aleluia, dentro da fornalha, mas ele não se envolve com o Deus do milagre. Ora, camaçunha, andaré. Tem tanta gente assim, irmãos, vendo o milagre, porque Deus, ele faz milagre sim. Contemplando o milagre, vendo a ação sobrenatural de Deus, até abre a boca para testemunhar o que Deus fez, mas não se envolve, não se relaciona com o Deus do milagre, porque ele diz: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ora nenhuma, diz que o Deus é dele aqui. Ele não se envolve com o Deus do milagre. Ele vê o milagre, mas não se envolve com o Deus do milagre. Aleluia! 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 Louvado seja Deus. Ele não fala por amor a Deus, mas porque quer ver a segurança e a supremacia babilônica serem mantidas. Veja, ele não fala porque agora ele ama a Deus, ele reconhece a Deus, ele reconhece o poderio, a soberania do Deus de Israel, não. Ele quer manter a supremacia, ele quer manter, aleluia, louvado seja Deus, a segurança da Babilônia, porque ele foi envergonhado diante daquelas autoridades ali. Aí ele quer fazer média, ele quer fazer arrumadinho com Deus. E Deus só vendo o coração de Nabucodonosor. Mas como Deus é graça e misericórdia, porque se fosse ele, tinha esquartejado na hora ali, né? Aquele que tivesse querendo fazer média com ele. E Deus fica calado, mas Deus vai agir. Tem gente que pensa que está enganando a Deus. Não tá. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Talvez você olhe para alguém. Talvez você esteja contemplando alguém e está dizendo: Senhor, tu conheces o coração dele. Tu conheces o coração dela. Tu contempla a soberba. Tu sabes, ó Deus, diante de ti como é que está. O Senhor diz: te aquieta, te acalma, porque eu vou trabalhar na dureza do coração de alguém, na soberba de alguém. Eu, o Senhor, ainda trabalho. Reclamação e andaré sóbria, eu ainda ajo. Te acalma. Louvado seja Deus. Vamos adiantar o texto, né? Não sei nem, são
Quase 9h15 já, vamos adiantar o texto. É tempo mesmo, viu, irmão? É Bíblia, tá certo? Tem que gastar tempo. Fica aí. Porque se você não estivesse aqui, tava fazendo qualquer outra coisa. Mas vamos ler Bíblia. Para aprender e entender o que está acontecendo. Porque você pode ler isso aqui, né? Você pode isolar aqui, irmãos. Por isso que a gente diz que Bíblia, ela tem texto, tem contexto. Não se isola versículo, né? Tem que ler o texto, tem que ler a palavra. Eu comecei lá em Abacuque, eu mostrei a você que aqui é o cumprimento de uma profecia lá em Abacuque. Porque você pode ler esse textozinho aqui, sem contexto, e sair dizendo por aí que Nabucodonosor, diante da sua exclamação, diante do que ele fala, é o mais novo convertido da nação dos judeus aqui dentro da Babilônia. Ele não tinha se convertido aqui, não. Para isso a gente tem que aprender, irmão. O que é que está acontecendo dentro do texto, junto com o contexto e com a história. Né? Você pode ler e dizer, é uma glória, ele se converteu, se arrependeu, reconheceu Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Reconheceu nada, queria fazer média. Queria fazer arrumadinho, estava numa saia justa, queria livrar a vergonha dele aqui. Mas Deus é Deus e contemplou, e viu, e deixou. Porque Deus é assim, ele vai dando corda. Vai indo. Vá do jeito que tá, vá. Uma hora eu puxo a corda. Uma hora tu chega onde eu quero. Uma hora tu vem para fazer o que eu quero que tu faça. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é assim. Entendeu? Deus deixou, tá bom. Faz média aí. Como se eu não te conhecesse, nem conhecesse teu coração. Louvado seja Deus. Aí o que é que ele faz? Promove os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e faz eles prosperarem na província da Babilônia. Aí vamos entrar no capítulo número 4, irmãos. Irmãos, se passar mais um pouquinho do que o normal, tenham paciência, porque o texto é muito comprido, é extenso, e a história também. A gente quer aplicar tudo, tá certo? Eu peço a vocês que tenham paciência um pouquinho, em nome de Jesus. Vamos entrar no capítulo número 4. Louvado seja Deus, né? A Bíblia vem dizer agora que, aleluia, louvado seja Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você, que eu anotei aqui, eu passei agora despercebido. Por que eu posso dizer aqui que Nabucodonosor não é o mais novo crente? Dentro da Babilônia. Não é o mais novo, não é o novo convertido. Por quê? Por quê, irmãos? Por quê, irmãos? Louvado seja Deus. Como podemos saber que ele não se arrependeu? Como eu falei, para você não ler esse texto aqui, isolar e sair dizendo que Nabucodonosor se converteu aqui. Ele se converte, mas depois aqui não, viu? Aqui ele se converteu não. Né? Por quê, irmãos? Quando nós nos convertemos de fato, nós não voltamos a fazer determinada coisa que fazíamos antes, tá certo? A essência da verdadeira conversão é o arrependimento. E eu anotei aqui, Provérbios, se você quiser anote aí. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará. Os que encobrem os seus pecados, as suas transgressões, jamais prosperará. Mas os que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Os que confessam e deixam. Para ter verdadeira conversão, tem que deixar de fazer aquilo que se praticava antes da conversão. Esse negócio, irmão, de crente que se converte e fica praticando as mesmas obras, as mesmas coisas que fazia antes da convenção, tem que se arrepender, tá certo? Tem que se arrepender. Não é uma verdadeira conversão. Eu não estou falando de coisas que a gente praticava e às vezes é difícil, a gente não se converte e vai deixando logo, não. Eu sei, tem pessoas que têm mais dificuldades, umas do que as outras. Tem pessoas que se convertem para a glória de Deus, já deixa logo tudo. Tem pessoas que passam por um processo difícil, de guerra, de luta travada. Feito o apóstolo Paulo, ele diz: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, essa batalha da carne e do espírito. Porém, existe arrependimento. Você pode até ainda continuar a fazer, mas você está na peleja, está na guerra. Deus, eu não quero fazer isso aqui, me ajude. Você faz propósito, você ora, você jejua, você coloca força para deixar aquilo ali. Para deixar aquilo ali. E Deus, ele vem com a sua graça, o seu favor e nos ajuda. E a gente deixa. Porque temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar.
né? Mas esse negócio de crente que se converte e não tá nem aí, anda do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, pratica as mesmas obras e realmente não se preocupa. Ele não trava uma batalha, ele não trava uma guerra contra ele mesmo. Ele não peleja contra a sua carne. Ele não clama a Deus, ele não sofre com aquilo que ele está fazendo de errado, ele não sofre. Ao contrário, ele está bem tranquilo. Eu vou mostrar aqui Nabucodonosor, bem tranquilo, descansado no seu palácio, quando veio ter um sonho. Quando Deus resolveu falar com ele por meio do sonho. Aí tá bem tranquilo, tá nem aí, faz o que quer, do jeito que quer, e tá dizendo que é crente, tá abrindo a boca, tá dizendo, falando de Deus, né? Muitas vezes até pregando de Deus, e o coração é trapo de imundícia. Te prepara, que vai vir revelação do céu pra tua vida. Deus tá contemplando e vai falar contigo. Te prepara, te prepara. Mas para a glória de Deus é o Senhor, não é o homem. É o Senhor, como Davi disse, eu prefiro cair na mão de Deus, ser sentenciado por ele, do que pela mão dos homens. E a palavra vem dizer agora que Nabucodonosor, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que pareceu bem aqui, ó irmãos, eu quero ver a partir do versículo 2. Pareceu-me bem necessário divulgar. Que coisa linda. Agora, vamos lá. Vamos entrar na palavra. Você que gosta comigo, do jeito que eu gosto, meu irmão. Eu passo tempão danado vendo e olhando e anotando assim, meu Deus, isso é muito lindo. Deus sabe, tô falando aqui sem soberba nenhuma, até porque eu tô debaixo dessa palavra, né? Ele fala assim, ó, pareceu-me bem e necessário divulgar os sinais e maravilhas. Vamos lá? Eu estou no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 4. Os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem realizado em meu favor. Vê. Quão magníficos são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino soberano que dura para sempre e o seu domínio permanece de geração em geração. Aí o versículo número 4. Eu, Nabucodonosor, estava, presta atenção aqui, veja como é que está o homem. Estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio, bem descansado, tranquilo, sem se preocupar com nada. Já tinha, né, livrado a cara ali no evento ali da fornalha, já tinha saído da saia justa, né? E agora estava bem tranquilo, descansado. E o versículo 5. E eis que tive um sonho. Presta atenção, irmãs. Que me abalou profundamente e me deixou alarmado. Estando eu repousando em minha cama, olha. Tranquilo, irmão. Botando a cabecinha no travesseiro, sem se preocupar. Né? Sem se preocupar, mas Deus vai revelar o coraçãozinho dele aqui ainda. Mas estava bem tranquilo, descansado. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Estando eu repousando em minha cama, louvado seja Deus. Os pensamentos e visões que passaram pela minha mente preocuparam-me sobremaneira e me apavoraram. Ele começou a pensar. Por este motivo determinei expressamente que todos os sábios fossem trazidos à minha presença, para interpretar o pesadelo que tivera. Ele teve o sonho, né? O pesadelo, que ele trata como pesadelo aqui, viu? Tanto que ele ficou abismado, apavorado com o que ele sonhou. Assim que os magos e místicos chegaram, contei-lhes o Senhor, contei-lhes o sonho. No entanto, eles não conseguiram desvendá-lo para mim. Por fim, veja, veio Daniel à minha presença e eu narrei a ele o que havia visto. Ele é chamado Beltesazar. O nome do Deus dele, Bel, que ele edificou a estátua lá, né, na praça de Endura, né, que ele diz aqui a Bíblia que foi Endura, um local próximo ali à Babilônia. Ele edificou a estátua lá do Deus Bel dele, que ele diz, Bel é o meu Senhor, e ele colocou esse nome em Daniel. Botou esse nome em Daniel, Beltesazar. Em homenagem ao nome do meu Deus. Tá vendo que a Bíblia diz que ele fez isso? Bel. E creio que o Espírito dos Santos Deuses está nele. Vamos parar aqui rapidinho.
Nabucodonosor agora está deitado, tranquilo, descansado, sem se preocupar com nada, né? Já tinha saído da saia justa lá do evento da fornalha, já tinha resolvido a questão ali, fez uma média com Deus, exclamou lá, fez um discurso violento, disse ao povo que se o povo não falasse, blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o povo seria esquartejado, morto, a família seria colocada como entulho queimado, um discurso muito violento. Ele agora está na sua casa, né? Passa, sabe quanto tempo aqui, irmãos? 10 anos depois. 10 anos depois do evento da fornalha, tá Nabucodonosor agora deitado. Passam-se 10 anos. O ano agora aqui, eu anotei, é 570 a.C. 570 a.C., 10 anos depois daquele evento lá da fornalha. Deus não esquece não, viu? Deus não esquece não. É como eu falei, Deus dá corda, Deus deixa, mas uma hora Jesus faz assim, ó, pum, vem. Uma hora ele puxa. Mas é pra glória e honra do louvor do nome dele. Aí agora tá ele lá deitadinho, ele tem um sonho que ele diz que é um pesadelo, ele fica apavorado, abismado com aquilo que ele sonhou. E ele manda chamar os magos, né? Os feiticeiros lá, né? Da Babilônia. E ele diz que manda chamar esses intérpretes para que eles interpretassem o pesadelo. Eles não conseguem interpretar. Só que, irmãos, Daniel, ele já era líder aqui dos sábios da Babilônia, dos magos da Babilônia. Ele não chama primeiro Daniel, ele chama primeiro aqueles que fazem parte lá na Babilônia com ele, né? Os sábios da Babilônia. Só que eles não puderam, os místicos, os magos da Babilônia, só que eles não puderam interpretar. Aí ele chama Daniel. Aí Daniel vem a ele, e ele ainda faz questão de dizer, eu coloquei o nome dele de Beltesazar, em homenagem ao meu Deus Bel, porém, eu entendo, porque aqui ele está testemunhando já o que aconteceu. Porém, eu entendo que ele tem o espírito dos santos deuses. Ele está dizendo, olha, esse agora que veio a mim, o espírito que está sobre ele é maior do que o espírito que está sobre os meus deuses. Veja, ele reconhece que o espírito que está sobre Daniel é excelente, é maior. Deus está trabalhando. E aí ele começa a dizer assim, que quando Daniel vem a ele fala aqui, o 9, então falei com ele, Beltesazar, chefe dos sábios. Veja que Daniel já era chefe dos sábios, mas ele não chama Daniel. Ele chama primeiro os sábios, mas não chama aquele que é chefe, aquele que está acima. Não se sabe o motivo, provavelmente para tentar excluir a Daniel, porque o homem é soberbo, né? O homem é soberbo. Aí ele diz assim, olha, chefe dos sábios e dos magos, sei que o espírito das santas divindades habita em ti, porque ele não conhece a linguagem dos crentes, né? Ele não pode dizer, eu sei que o Espírito do Deus Altíssimo está sobre a tua vida. Ele não pode, ele não é crente ainda. Ele não é convertido ali no versículo 28, não. Do capítulo 3, não. E 29, não. Ele vai ser convertido agora, no capítulo 4. Então ele não tem a língua dos crentes. Aí ele não pode falar como os crentes falam. O Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito Santo está sobre a tua vida. Ele não pode. Ele vai falar, o Espírito das santas divindades habita em ti. Ele não conhece o Deus de Daniel ainda. Né? E que nenhum mistério é difícil demais para ti, para que o reveles. Sendo assim, vou contar-te o meu pesadelo. E esclarece o seu sentido, pois, para mim. Irmãos, ele começa a contar a visão que ele tem, né? O sonho que ele tem. Ele fala assim, estas são as visões que me ocorreram quando eu estava deitado em minha cama. Eis que olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou aos céus e podia ser avistada até os confins da terra. Aleluia. Tinha belas e viçosas folhas, muitos e saborosos frutos, e produzia com tanta fartura que todas as pessoas do mundo podiam se alimentar dela. Debaixo dela os animais do campo encontravam um abrigo aconchegante e seguro, e as aves do céu viviam alegres. Seus galhos e ramos, todas as criaturas se sustentavam daquela árvore. Aí o versículo 13. Então, nas visões que tive deitado em minha cama, observei. Eita, irmãos, e aqui é que está o negócio. Aqui é que está o mistério. Anota aí. Observei e vi claramente diante de mim uma sentinela. Em algumas versões diz um vigia.
Um vigia santo anjo que descia do céu. Que descia do céu. E eis que ele bradou em alta voz: derrubai, pois a árvore, cortai os ramos, sacudi todas as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se todas as criaturas abrigadas debaixo dela e as aves dos seus galhos. Contudo, deixai na terra o tronco com as raízes presos, com uma cinta de ferro e de bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será regado pelo orvalho do céu. Aleluia! E se alimentará da grama da terra como os animais. A mente humana lhe será extirpada, e esse tronco será como um animal, até que passem 7 tempos ou anos. Louvado seja Deus. E esta sentença é, pois, proclamada por sentinelas. Os seres angelicais declararam o veredito, a fim de que todos que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre todos os reinos dos seres humanos e os dá a quem quer e quando deseja, e pode decidir colocar no poder o mais simples dos homens. Que coisa linda! Nabucodonosor agora tem uma revelação em sonho. Ele não compreende aquilo que ele sonha. Manda chamar os magos, né? E os místicos. Louvado seja Deus da Babilônia. Eles não conseguem revelar, porque a revelação ela vem de Deus. E só pode revelar as coisas do céu quem tem o Espírito de Deus. A própria palavra diz que o homem natural, né? O homem na carne, o homem que não anda pelo Espírito não pode revelar as coisas do céu. Ele não pode revelar aquilo que vem do alto. O que anda na carne é carne, e o que anda pelo Espírito é do Espírito. Os outros não podem revelar, porque a revelação vinha de Deus. Só Daniel poderia. E a revelação, irmãos, a Bíblia vem dizer que Daniel, aqui no versículo número 9, ele fica, número 19 do capítulo 4, ele fica perplexo por algum tempo e seus pensamentos os deixam aterrorizados. A revelação é tão profunda que Daniel fica algumas horas calado, perplexo e aterrorizado, porque a Bíblia diz que um vigia desce do céu e diz: corta a árvore. Corta a árvore, tira as folhas, sacode todas as folhas, espalha os frutos, afronta todos os animais e criaturas que se abrigam debaixo dela. Contudo, deixa o tronco na terra. Contudo, deixa o tronco na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você que anda fazendo o que quer por aí, né? Que até pode estar querendo fazer média com Deus, que até pode ter uma boa oratória, que até pode falar bem de Deus, que até pode pregar de Deus, mas o seu coração ainda é trapo de imundícia, ainda não houve uma verdadeira conversão, arrependimento das obras, né, que você fazia e praticava antes da convenção, ainda não houve um verdadeiro arrependimento. Cuidado, porque Deus vigia a terra. Gente que faz assim: eu não vou fazer na frente do pastor, da dirigente, né? Eu não vou fazer na frente da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, da minha liderança, mas eu vou fazer por trás. Ninguém tá vendo, tem nada demais não. Que é que tem? Tem problema não, ninguém tá vendo, eu posso. Cuidado, porque Deus vigia a terra, viu? Deus, aleluia, Ele vigia a terra, Ele vê tudo, Ele é onisciente, Ele conhece tudo, Ele contempla tudo, Ele é onipresente, Ele está aqui, Ele está aí, viu? Enquanto eu estou aqui e você está aí, Ele está sondando o teu coração, Ele está sondando. Caiu aqui um pouquinho a internet e a gente voltou, tá certo? Deus vigia a terra, cuidado. Aí Ele agora vê um vigia descendo.
corta a árvore. Quem é a árvore? É ele. Mas a sentença diz, deixa o tronco sobre a terra. Por que a sentença diz, deixa o tronco sobre a terra? Deixa o tronco sobre a terra. Diz que a mente dele vai ser humilhada. A mente do homem vai ser extirpada. Mas o tronco será como um animal, né? Que vai ficar sobre a terra. E vão passar 7 tempos, provavelmente 7 anos. Porque o que é que a sentença quer mostrar? O que é que a sentença aqui dada a Nabucodonosor quer revelar? E revela para mim e para você nessa noite. A sentença é essa, versículo 17. Pois proclamada por sentinelas, por vigias, os seres angelicais declararam o veredito, a fim de que todos que vivem saibam. Eita, que coisa linda! O Altíssimo domina sobre todos os reinos dos seres humanos e os dá a quem quer e quando deseja, e pode decidir colocar no poder o mais simples dos homens. Deus disse assim, Nabucodonosor, vou tirar o teu reino por 7 tempos. Vou tirar a tua sabedoria, porque a mente dele foi extirpada. Ele ficou como um animal. Vou tirar a tua sabedoria, o teu conhecimento, o teu poderio. Eu vou tirar o teu reino. Aleluia, durante 7 tempos, tu vai viver como um animal sobre a terra. O orvalho vai cair sobre ti, o orvalho que cair do céu vai te molhar. Tu vai se alimentar do campo, vai viver como um animal. Porém, uma coisa eu te garanto, vou conservar, aleluia, vou conservar o teu reino. Vais ficar como um tronco sobre a terra. Não vou te arrancar com raiz, não. Porque o que eu quero com essa sentença é que toda a humanidade saiba, veja, compreenda e entenda que acima dos reis da terra estou eu, Ramassudecamanassu e Andaré Sobra, o que reina eternamente, o Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Irmãos, e esse tempo que eu e você está vivendo, ele é um tempo que nos mostra exatamente isso, que o nosso Deus governa sobre todo o reino da terra, sobre povos, raças, nações, Recamaçu e Andaré Sóbria, porque diante dos fatos desse tempo, dos acontecimentos desse tempo, homem poderoso nenhum pode fazer nada, e estão clamando, pedindo e intercedendo para aquele que reina, que é soberano e que governa. Faça por nós. Aleluia. Entenda, é você que está preocupado, você que está angustiado, você que está desesperado, você que está correndo de um lado para o outro, preocupado com os acontecimentos atuais. Descansa o teu coração, porque quem está no governo, no comando e no controle é o Rei dos Reis. Para de se inquietar. Vice? É o Rei dos Reis, quem assina, quem autoriza, quem libera auxílio emergencial, aleluia, quem cuida da economia, Recamaçu e Andaré Sobra, quem cuida da ciência, quem se quiser hoje traz uma revelação para os cientistas, mostrando a eles, Recamaçu e Andaré Sobra, o que é que pode ser feito para eliminar esse vírus que está sobre o mundo. Quem pode trazer o conhecimento, a sabedoria e a ciência? Cadê a ciência? Cadê a ciência? Se Deus não revelar, irmão, se Deus não mostrar, se Deus não trouxer a sabedoria ao homem, a Bíblia diz que toda dádiva, todo dom perfeito, todo conhecimento, toda sabedoria, ela desce do Pai das luzes. Aí tem cientista batendo no peito, dizendo que não acredita nesse Deus que os crentes pregam, porque a ciência tem que ser provada. Se não tiver prova científica, não tem, aleluia, como provar que Deus ele é real. Porque não se pode ver,
Mas quem disse que não pode ver? A Bíblia diz que os céus e a terra proclamam a glória dele, não vê quem não quer. Não o conhece quem não quer. Não testifica dele quem não quer. Não se relaciona com ele quem não quer. Porque Nabucodonosor viu o milagre da fornalha e disse: eu não vou me relacionar com esse Deus, não. Não se relaciona com ele quem não quer, porque tá aí, os milagres acontecendo. Aleluia! Deus confundindo a medicina. Deus confundindo a medicina. Quando o médico diz acabou, não tem mais jeito, Deus revoga o quadro. O homem fica sem entender, fica querendo explicação e não acha. É porque o coração é obstinado, é duro. Não é porque Deus não revela a sua glória, não. É porque o homem não quer enxergar. Aí a sentença é essa. Daniel fica perplexo. A gente vai já encerrar em nome de Jesus, que hoje o negócio está estreito mesmo. A gente vai encerrar, tenha calma. Daniel fica perplexo com seus pensamentos. Passa horas ali pensando como é que vai contar ao rei o que vai acontecer. E Daniel, então, agora começa a dizer assim: ó Senhor, eu estou no versículo, irmãos, de número 19, no finalzinho. Ao que Beltesazar respondeu: ó meu senhor, quem me dera o teu sonho só aplicasse aos teus inimigos e o significado fosse apenas contra os que te odeiam. Daniel está dizendo: olha, Senhor, o que eu vou te revelar, rei, é contra a tua vida, não é contra os teus inimigos. Quem me dera que fosse contra os teus inimigos, contra os que te odeiam. Mas essa árvore, eu não vou ler o texto todo, tá certo, irmãos? Pra gente adiantar. Se você depois ler, a partir do versículo 20. Essa árvore que o Senhor vê, que se desenvolve, que ficou imensa, cuja copa chegava até os céus e podia ser vista em toda a terra, com folhagem exuberante, generosa em frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada segura para as aves do céu. Esses galhos fortes, essa árvore, ó querido rei, versículo 22, és tu. Deixa eu dizer uma coisa a você, irmão. Nabucodonosor, ele era tudo aquilo que ele pensava que era mesmo. Ele era forte, ele era poderoso, ele era influente, ele era sábio. Era sábio, né? O problema não está em você saber quem você é. Porque a gente pode testificar, né, daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que nós somos diante do Senhor. O problema não estava em Nabuco testificar quem ele era, ou reconhecer quem ele era. O problema estava em ele não reconhecer que tudo que ele era porque Deus quisera que ele fosse. Tudo que ele tinha é porque Deus quis que ele tivesse. Quando Deus usa ele como servo, chama ele de servo, a gente viu, né? Chama ele de servo lá em Jeremias, sábado, para punir, ajudar. Deus chama ele de servo, porque Deus quis que naquele momento ele fosse servir a ele. Deus deu a ele a autoridade, a sabedoria, o poder, o conhecimento. Ele foi influente. Todas as autoridades reconheciam a sua influência porque Deus assim quis, irmãos. É por isso que o tema é reconhecendo a Deus em todos os nossos caminhos. Eu preciso reconhecer que o que eu sou hoje, ou o que eu faço, ou o que eu tenho, é não por minha força, não é por mim mesma, mas por aquilo que Deus quer de mim, que eu tenha, que eu faça, que eu seja. Eu estou debaixo da potente mão de Deus. Eu preciso reconhecer que tudo que veio sobre a minha vida de bom, e até mesmo algumas coisas ruins também, é a ação de um Deus poderoso na minha vida. O problema não está em você ser quem você é. Você não pode morar em uma casa boa, uma casa confortável e dizer, aleluia, que mora no barraco. Não, eu moro numa casa boa, eu moro numa casa confortável. Eu tenho, você pode testemunhar para a glória de Deus. Deus me deu uma casa boa, uma casa confortável, mas para a glória dele. É porque ele quis que assim eu tivesse. Porque não dá para ser humildade fingida. Humildade não é isso, contar derrota. Humildade não é contar derrota. Porque derrota não glorifica a Deus. Humildade é falar a verdade.
pode. Eu tenho porque é assim, aquilo que eu tenho é que Deus quer que eu tenha. Eu posso não ter nada e glorificar a Deus com a minha vida. Tudo que eu tenho é para a glória dele, é para o louvor dele, é para a majestade dele. Louvado seja Deus. O problema não estava em Nabucodonosor ter. O problema estava em Nabucodonosor ser quem ele era. Porque os sonhos testificam dele. Daniel diz, olha, tudo isso que tu sonhasse, essa árvore grande, essa copa suntuosa, essa árvore que aparece, vai até os mais altos céus, que os confins da terra enxerga, mostra a autoridade dele diante das nações, né? Os animais se abrigam debaixo de ti. As nações bebiam da Babilônia, do pecado, da influência errada, mas estavam ali sobre a autoridade dele. Mas o problema não está em reconhecer quem ele era, mas aquilo que ele tinha no coração. A soberba, a altivez. Deus quis usá-lo, injusto, pagão, obstinado, coração soberbo. Deus disse, mas é meu servo. Vai entender, irmãos. Vai entender o que Deus quer fazer. Vai entender, irmãos, o que Deus quer fazer. Vai contender você com ele, que eu não vou. Deus usa quem quer, faz como ele quer. Quando Deus decide fazer algo, ninguém, irmão, pode contestar, revogar ou contender. Ele chamou Nabucodonosor de servo. Ele conhecia o coração soberbo desse homem. Ele deixou esse homem exclamar o nome dele ali em praça pública, sabendo que não havia ali um arrependimento sincero. Passam-se 10 anos e agora Deus decide tratar com ele, porque Deus é graça e misericórdia. Deus é amor. Passam-se 10 anos, ele está tranquilo, dormindo lá no seu palácio, bem descansado. Ele diz que está próspero na sua casa. Prosperou mais ainda, cresceu mais ainda, adquiriu mais sabedoria. E o Senhor, com 10 anos depois, decide ter um encontro com Nabucodonosor. Aí, reclamação e andará sobre. Eu e você olha para alguém que a gente não dá nada e diz, eu não acredito que Deus ainda abençoa esta vida. Vá você contender com ele, porque eu não vou. Eu só sei de uma coisa: que Deus abençoa, prospera, que Deus dá tempo para arrepender, pois do jeito que tá não fica. Porque quando Deus decide marcar encontro, irmão, é para mudança. Quando Deus decide marcar encontro, é para mudança. E agora Deus vem com amor, irmão. Deus vem com graça, porque Deus podia ter liberado a sentença. Arranca ele com raiz e tudo. Extermina o reino dele. Tira ele da face da terra. Eu rejeitei, eu não quero. Ai, irmão, pelo amor de Deus. E no meio da nação de Deus, teve alguns que Deus fez isso. No meio de israelita, teve alguns que Deus rejeitou. Eu não quero, eu rejeito. Mas para Nabucodonosor ele teve misericórdia. E aí? Vai contender com ele? Eu vou não. Não sinto muito, vou não. Teve misericórdia. Disse, deixa a raiz dele aí. Deixa a raiz da árvore fincada na terra, com cinta de ferro e de bronze. Eita, meu Deus, que coisa linda. Irmão, você já parou para pensar? 7 anos esse homem, com uma doença psiquiátrica, que eu anotei o nome aqui, eu vou passar para você já naquele tempo. Uma doença psiquiátrica, vivendo como um animal. Os historiadores dizem que ele provavelmente ficava dentro dos jardins do palácio, né? Dos muros do palácio. Ele não saía para fora do palácio, dos muros do seu palácio. Vivendo como um animal. E ninguém tomou o reino dele, o trono dele. Porque a gente sabe, né, irmão, como é que é o negócio. Quando a gente está em evidência, tem alguém querendo que a gente saia com pressa para sentar na cadeira. Né? Deus dá uma cadeira. Deus tem misericórdia. Não olha para a minha condição nem a tua, porque ele faz assim, né? Fez com Nabucodonosor. Não olha para a minha condição nem a tua. Tem misericórdia, nos dá uma cadeira. Mas alguém olha e diz, não serve. Não sei para que tá aí. Eu nem sei porque Deus deu essa cadeira. Eu nem sei porque que Deus usa na terra. Nem presta para nada e julga. Eita Deus.
Aí Deus permite uma luta, uma prova, e tá danoso, aí é 7 anos de peleja, e alguém doido para sentar na cadeira. Alguém doido para dizer, mata Jesus. Ó, irmão, não duvide não que é assim, irmão. Mata Jesus, tira da cadeira, não vai voltar pro trono não. Não volta para sentar na cadeira não, mas Deus disse, vai ficar preso com a cinta de ferro e de bronze. Ai, irmão, eu não sei não, irmão, mas tem alguém, eita Jesus, oh, aleluia, tem alguém que Deus já deu lugar de honra. Deus já deu lugar de honra. Deus já sentou na cadeira. A arecamaçu e andaré sóbria. Mas não entendeu o que Deus tinha. Não entendeu o mistério de Deus. Se afastou, saiu da presença. Foi para longe da presença de Deus. Aí tem alguém dizendo assim, olhando, não volta mais não. Não senta na cadeira mais não. Deus não tem negócio mais não. Deixa eu dizer um negócio para você nessa noite. Tá sustenta, a cadeira tá sustenta com cinta de ferro e de bronze. Tá fincada no chão. Ninguém vai sentar lá não. Deus vai ter encontro, Deus vai tratar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai restaurar e vai restituir a cadeira. Te preocupa não. Deixa alguém dizer que Deus não tem mais negócio com ele ou com ela, porque Deus tem. Deus vai restituir a cadeira. Ah, reclamação e andaré sóbria. Deus vai restituir a cadeira. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que 10 anos depois, eu vou adiantar para a gente terminar, Nabucodonosor tem um sonho. Daniel revela a ele o sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que esse sonho é ele e é o seu reino, né? Diz que ele vai ser expulso do convívio com os seres humanos. Viverá, estou no versículo 25. Viverá com os animais, no capítulo 4. Silvestres, comerá capim com os bois, será molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo, até que admitas que o Altíssimo domina sobre todos os reinos de todos os homens e dá a quem quer e quando deseja, até que tu entendas, rei, que quem reina é Deus, que não é a força do teu braço, porque o versículo número 28, para a gente terminar, diz assim, agora aquilo foi um sonho, a revelação, louvado seja o nome do Senhor. Agora vem o cumprimento da revelação. Eu quero que você entenda isso aqui, irmãos. Veja, do evento da fornalha para a revelação de Deus a Nabucodonosor, através do sonho, foram 10 anos. Ele manda chamar os magos, eles não conseguem revelar. Ele manda chamar Daniel, Daniel revela o sonho. Diz a ele que aquilo que ele sonha é o que Deus está fazendo na vida dele. Diz de forma clara, Deus vai tirar o teu reino. Tu vai ficar feito um animal. Deus vai tirar o povo, né, de ti. Tu vai ficar pastando, sendo molhado pelo orvalho do céu, comendo da relva do campo, comendo mato, comendo capim, feito animal. Né? O pelo vai crescer no teu corpo, as tuas unhas vai crescer. Daniel avisa, Daniel não ilude, ele fica perplexo com a revelação, ele fica temeroso, como eu vou contar isso ao rei? Mas ele revela, ele conta. Você lê o capítulo 4 todo, você vai ver. Quando chega no versículo 28, tem o cumprimento da revelação. E isso é sério. Pasmem agora comigo. O cumprimento, o versículo 28 fala assim, afirmo, pois, que tudo isso aconteceu comigo, o rei Nabucodonosor. Irmãos, veja o versículo 29. 12 meses mais tarde, quando eu, rei, estava caminhando pelo terraço do palácio real da Babilônia, comecei a meditar. Veja só, irmãos. Daniel revela a ele ao sonho, diz, rei, te arrepende. Porque ele vai dizer aqui, ó, ele dá um conselho ao rei. Versículo 27. Ele dá um conselho ao rei, ele fala assim, portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, veja, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer a compaixão pelos
pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade. Daniel, depois que revela ao rei aquilo que vai acontecer, diz assim: rei, eu te dou um conselho, te arrepende. Deixa de praticar a maldade e pratica a justiça. Veja que ele não se converteu lá em 3, 27, 28. Não, irmãos. 28, 29, a gente leu ali. O que ele exclama em praça pública, não houve arrependimento, não. E tanto que o discurso dele é violento. Aí eles agora te arrepende. Deixa de praticar a maldade e pratica a justiça. Quem sabe assim tu vai continuar em paz. Tu vai continuar em paz e em tranquilidade no teu palácio, porque quando chega o sonho, quando chega a revelação, a Bíblia diz que ele, o rei, diz: eu estava em paz, eu estava em prosperidade, eu estava em tranquilidade quando eu tive o pesadelo. Aí Daniel, depois que revela, diz: te arrepende. Dá tempo. Se tu se arrepender, quem sabe Deus não tira a sentença, Deus não revoga e tu permanece em paz. Aí ele mesmo testifica no versículo 29. Afirmo, versículo 28. Afirmo, pois, que tudo isso aconteceu comigo. O rei Nabucodonosor, 12 meses mais tarde, quando o rei estava caminhando pelo terraço do palácio da Babilônia, aí vê o que ele testifica no versículo 30. Comecei a meditar, acaso não é esta grande Babilônia? Vê, irmão, vê. Ele começa agora a meditar, passeando 12 meses depois da revelação do sonho, do pesadelo, da revelação de Daniel. Ele está no seu palácio passeando. E ele começa a meditar que eu mesmo edifiquei para ser minha residência, a capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade. Cadê, irmão? O arrependimento continua soberbo e altivo. Aí ele fala, e o rei ainda estava balbuciando, oh meu Deus, balbuciando esses pensamentos, se louvando, se glorificando, se engrandecendo, se exaltando por tudo aquilo que ele avistava, né, da janela do seu palácio, olhando toda a Babilônia, o seu poder, a sua soberania. Ele começa a olhar agora, começa a se engrandecer, se exaltar e dizer que construiu tudo aquilo com um braço forte do seu poder, com o seu braço forte, com o seu poderio. E enquanto ele balbuciava ainda desses pensamentos consigo mesmo, quando veio do céu uma voz que declarou: eis que está a tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real foi tirada. Serás expulso do meio dos homens e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois e passarão 7 tempos até que reconheças que o Altíssimo tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos e os concede, aleluia, e os concede a quem quer e quando deseja. E naquela mesma hora, versículo 33, a gente vai encerrar, a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor, e ele foi expulso do meio dos seus e todos os homens, e começou a comer grama na companhia de bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus pelos crescessem como as penas da águia e as suas unhas como as garras de aves. Veja, do evento da fornalha até a revelação do sonho 10 anos, da revelação dada a Daniel do sonho, até ele estar no palácio se soberbecendo de novo, se engrandecendo de novo, são 12 meses. E Daniel o aconselha, quando revela o sonho, se arrependa, quem sabe Deus não tire a sentença. Ele não se arrepende. Só que agora ele não vai ver mais um milagre de Deus, ele vai testificar do milagre de Deus. Ele vai testificar do Deus de milagre, ele vai ter uma experiência profunda com Deus, porque a Bíblia vem dizer que ele realmente passa por esse processo durante 7 tempos, provavelmente 7 anos. Aleluia, porque 7 tempos, 7 anos é tempo de é tempo da perfeição de Deus, é tempo da obra completa. Presta atenção, tempo da obra completa significa o tempo de Deus concluir a obra que começou.
Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Não te preocupa, porque tem alguém que você olha e diz, não tem jeito. Não se arrepende, a convenção não é de verdade, o coração não muda, o coração é obstinado, Deus está marcando encontro. Vai chegar o tempo de Deus, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la. Creia nessa palavra. Ele vai reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Porque Nabucodonosor agora não vê mais o milagre dentro da fornalha. Ele agora testifica na vida dele. Não é mais na vida daqueles 3 jovens. Não é mais na vida do outro. É na vida dele o milagre de Deus. E a palavra diz que ele passa por esses 7 tempos, 7 anos. E eu vou concluir agora encerrando, porque a palavra vem dizer no versículo 34 do capítulo 4, contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus, aleluia, e percebi que o meu entendimento havia retornado, que coisa tão linda. E então comecei a bendizer, aleluia, o Altíssimo, louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, reclamação e andará sobre a sua soberania, sim, é eterna, o seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo, explica-te por que ages assim, que coisa tão linda. Assim naquele momento voltou-me o bom juízo, eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os meus nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior que em tempos passados. Agora, pois, aleluia, agora, pois, eu, Nabucodonosor, irmãos, agora é ele. Eu, aleluia, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo. Todos os seus caminhos são justos, verdadeiros, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Eu vou encerrar. Me perdoem por causa do horário tão prolongado, mas é porque eu não poderia deixar de aplicar essa palavra em toda a sua plenitude, em tudo aquilo que ela revela. Isso aqui é estudo, tá certo? É maratona bíblica, não é só uma ministração, a gente está ensinando, está aplicando o texto, então ganha tempo. Me perdoe, hoje realmente foi além, mas irmãos, eu vou encerrar. Lembra, louvado, eu tenho que voltar aqui. Lembra, louvado seja Deus do que eles clamam. Louvado seja Deus no versículo 29 do capítulo 2. Você lembra? Eles clamam o quê? Diante deste acontecimento, eu decreto, ele dá o decreto. Eu decreto que toda a pessoa, mas o decreto é para o povo. Que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja sumariamente esquartejado, sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. Ele dá um decreto para que o povo cumpra. Ele não cumpre aquilo que ele decreta, porque ele continua soberbo e altivo. Bel continua erguido no coração de Nabucodonosor. A soberba está lá, o Deus Marduk está lá, não mais em praça pública, mas no coração de Nabucodonosor. Mas quando ele agora não vê o milagre, mas testifica do milagre na vida dele, ele declara... Versículo 37, eu vou encerrar com isso que é muito lindo de novo. Agora, pois eu, Nabucodonosor, eu, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, o Rei
dos céus, o Rei eterno. Louvado seja Deus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Ele reconhece quem ele era, arrogante, soberbo, exaltivo, colocando a sua força para glorificar, aleluia, glorificar tudo aquilo que ele acha que foi ele que fez. Mas, irmãos, em nome de Jesus, a gente vai encerrar. Eu já falei isso várias vezes, né? Mas vai encerrar agora. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Reconheça. Volte para Jesus, reconhecendo quem Ele é. Se você se afastou, se você deixou, se você preferiu erguer uma estátua, né, de soberba, de altivez, de pecado no seu coração, se você não reconheceu Deus, né, nas suas lutas, nas suas dificuldades, aleluia, nos seus caminhos difíceis e deixou a Deus e agora você está, né, distante e está aí, né, num local que não é seu, habitando num local que não é seu, pastando por meio do campo por aí, comendo capim seco, aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida. O Senhor manda eu te dizer, olha, o teu lugar está guardado. A cadeira que eu separei para a tua vida ninguém senta, porque eu governo, eu reino, eu exalto, eu humilho, eu exalto, aleluia, eu dou a vida e eu também mato, aleluia, eu tenho controle de tudo e de todas as coisas. Reconhece, pois, os teus maus caminhos, reconhece a soberba do teu coração e volta-te tão somente para mim, porque eu, o Senhor, farei coisas grandes e gloriosas na tua vida. O rei Nabucodonosor testifica aqui que a sua glória, a glória do seu reino, não mais a sua glória, mas a glória do seu reino foi maior do que em tempos passados. Deus tem negócio na tua vida. Volta para o Senhor, tira essa soberba do coração, tira essa arrogância do coração, te arrepende e volta, porque Deus, Ele quer fazer algo novo na tua vida. Amém, irmãos? E nós que estamos na presença dEle, em nome de Jesus, se humilhe tão somente debaixo da potente mão de Deus e deixe que Ele te exaltará. Viu? Se você está sendo afrontado, fique calado, não se defenda não. Desde que Deus vai marcar encontro com aquele que te afronta e que me afronta. Viu? Não queira mostrar a sua força, não. Não queira mostrar o seu poder. Não queira expor a sua arrogância, a sua soberba, não. Diante da situação, não. Não queira achar que você é, não. Porque a gente não é, não pode e não faz. Estamos como aqueles 3 jovens. Se o meu Deus, a qual eu sirvo continuamente, aquele a qual eu estou na Babilônia, na presença dele, se ele quiser me livrar, ele me livre, porque eu acredito que assim ele fará. Porém, se ele não fizer, diante da tua estátua, eu não vou me prostrar. Porém, também não vou me defender diante de ti. Faz como tu queres. Se é para me lançar na fornalha de fogo, me lance. Porque se ele for me livrar, se vai me livrar, ele vai me livrar. Se ele não me livrar, eu vou para a glória. Amém, irmãos? Na presença dele. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, tá certo? Que Deus nos dê, né? Já são 10 horas da noite. O negócio hoje foi estreito. 2 horas de maratona, não foi uma. Né? Me perdoe. Mas é para a glória de Deus, tá certo? A gente tá aprendendo. Eu creio que você aí ficou feliz, né? Com essa palavra. E Deus te abençoe. Eu vou orar encerrando. Sábado tem maratona. Amanhã tem culto da União Feminina. A nossa live, né? Amanhã a palavra é bem rapidinho, porque a gente só tem 1 hora de live. Né? Não é estudo, não é aplicação da palavra como aqui, mas é ministração. A gente vai estar trazendo uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Então você que não vai estar na igreja comigo, só são 10 mulheres, você assiste a live, compartilha, 7h30 da noite, né? Provavelmente pelo Face da igreja. Se não for pelo Face da igreja, é pelo meu Face, tá certo? Mas a gente vai ver isso lá amanhã. Amém?
Meus amores, que Deus abençoe vocês. Obrigada por me aguentar 2 horas, irmãos. Misericórdia. Quem ficou comigo aí 2 horas é fiel, viu? Não a mim, misericórdia, mas a palavra, né? Fiel à palavra, porque gosta realmente da palavra. E quem não, já sabe que também quem não fica, porque não dá, né? Tem gente que entra, sai, porque tem outras coisas para fazer, o tempo foi cumprido mesmo, mas eu sei que depois volta e vai ver a live em outra oportunidade quando tiver tempo, tá certo? O importante é assistir. Fiquem na paz, vamos orar encerrando. Pai, na tua presença, coloco minha vida e a vida do teu povo diante do teu altar. Te agradeço por essa palavra, continue nos ajudando, nos abençoando. Ah, Senhor, nos ajuda para que possamos reconhecer a Ti em todos os nossos caminhos e o Teu nome ser glorificado. Nos despede em paz, nos dá uma noite de bênção, uma noite de sono reparador em Tua presença e que amanhã possamos estar juntas, Te adorando e cultuando a Ti na nossa união feminina. Assim eu te peço, crendo pelas Tuas misericórdias em nossas vidas, eu já Te agradeço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Amo vocês, viu? Morrendo de saudade. Até amanhã, 7h30 da noite, tá certo? 19h30. Fiquem na paz.